se nós formos considerar os avanços que já aconteceram em termos de prosperidade, facilidade, é algo sui generis. O Chico dizia que antes, que para eu transportar de uma cidade A para uma cidade B, um povoado, uma vilazinha, um burguinho, eu precisaria pegar um burrinho ou um cavalo ou uma carroça, uma charrua e ir até a localidade almejada e entra aí também a pé. Daí que um trajeto de uma cidade a outra, Araxá-Uberaba, que em carro faria em 2 horas, eu gastaria dias para chegar. E essa era a condição que existia. Hoje, com um carrinho simples, eu consigo ir tranquilo e rápido numa localidade que esteja distante, com uma comodidade, porque o carro me protege do sol, me protege do vento forte, me protege do frio, me protege de poeira, me protege de geada. E, mesmo assim, existe aquele que, em meio a esse know-how, se precisa entrar numa via onde está a 40 quilômetros por hora, já fica desgostado. De uma realidade que eu estava exposta à intempérie do clima, da alteração brusca que acontece, ao relento, entre o pôr do sol e o início do dia, eu ia e enfrentava aquela situação. E o apóstolo Paulo, ele disse que ele optava por ir a pé para que ele aprendesse a contar com a própria força. Daí que, quando ele saía divulgando o Evangelho nascente, a palavra do Cristo, ele preferia ir a pé. O companheiro ia num cavalinho, num burrinho, até numa carroça, mas ele avisava que iria a pé mesmo e que reencontrava com o companheiro no ponto destinal, porque ele ia fazendo rota alternativa para ir na igreja nascente que ele havia fundado em cada ponto estratégico, para cantar o louvor de Deus, reviver a palavra crística e seguir. E mesmo tendo a opção de subir num burrinho para
ir rápido, descansar, atenuar o rigor, que é um passo a passo, no pé, andando quilômetro e quilômetro, de uma localidade a outra. Ele preferia andar. E isso desenvolvia nele força, musculatura, não só da perna, física, mas principalmente, e a que tem ascendência, que é a moral. Porque ele foi angariando uma força, lobrigando uma força ignota que o acompanharia no mister que o aguardava. Quando se considera numa época remota em que água potável era inexistente, existia um pocinho que eu ia lá, tirava uma água no balde e preparava como possível. Uma pocilga, onde era viável, tá enchendo meu baldinho, até um rio, mas ali era uma água intratada, que era o que seria usado para beber, para higiene, para limpeza da área. Hoje que existe um sistema de distribuição de água eficiente, se a Copasa corta a água por um período do dia, já se ouve a irritação em relação àquilo, o desgosto, numa realidade que precisa nos fazer refletir a nossa disposição às disciplinas severas e necessárias para o aprimoramento do espírito. A luz, até ontem, a luz era uma vela, uma candeeira. A candeia que era usada para iluminar, uma tocha simples, era o que tinha. E para escrever, para ler, usava era essa tochinha. Então era na cambiância, no opaco da luz, que se fazia a escrita, a leitura. E o olho adaptava. A pessoa usava era aquilo, feliz porque era o que tinha. E hoje, com a luz farta, elétrica, chegando onde eu moro, me atendendo, disponível, quando acontece uma interrupção, é aquele auê, aquela dificuldade de aceitação, até revolta, toma conta de nós. Daí é importante perceber o essencial, o que é profundo, que vai permanecer da minha disposição. Se eu venho de uma época que eu andava de um local para outro, era a pé, sob intempérie, com a luz improvisada que tinha, com a água que eu encontrasse, com o alimento que fosse possível, com o atendimento à minha saúde
que fosse viável. E hoje, com tanta opção, comodidade, diversidade de atendimento, ainda é tão difícil para mim buscar a mim mesma, ser fiel a um programa de ascese. No livro O Ser Consciente, pelo espírito Joana de Ângeles, no subtópico O Essencial, do tópico Silêncio Interior, ela diz que no emaranhado do que é exterior, eu me aprisiono sob conflito que não tenho condição de administrar, me desequilibrando e passo a estado neurótico de insatisfação, ansiedade, medo ou alucinação variada. Porque é algo que eu sou insuficiente e falha para administrar. Naquilo que eu poderia galhardar, fortalecer, decidir, ser fiel a mim mesma, rasgar caminho, eu capturo, infeliz, em lance de queda. E isso seria o apego. Que fixa de forma perturbadora na impermanência e, ao tentar desvencilhar da situação psicológica infantil, avanço para a posição egoísta, cultivo o valor pessoal narcisista com o qual me engolfo, desperto na amargura, sob camartelo do tempo degenerador e da frustração tormentosa. Daí que eu preciso ir em busca do que deve prevalecer.